Fala galera, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje a gente vai aprofundar nos estudos de enzimas, que está lá dentro do capítulo de proteínas. Vamos lá? Vamos inicialmente definir quem são as enzimas, quais são as funções, assim como o modo que ela opera, as condições que ela precisa para realizar suas atividades. As enzimas são catalisadoras orgânicas. O que significa catalisar, gente? Promover uma reação química. E elas são responsáveis por milhares de reações bioquímicas que acontecem no interior dos organismos vivos, seja dos animais, das plantas ou outros. As enzimas têm a função de acelerar a velocidade das reações. Então, uma reação química que ocorre na presença de uma enzima, ela é muito mais rápida do que se ela ocorresse na ausência dessa enzima. Então, o primeiro ponto, acelera a velocidade de uma reação química. E aí a gente precisa associar isso com a redução da energia de ativação. Então, a gente tem uma diminuição da energia inicial para que essa reação ocorra e por isso ocorre o aumento na velocidade dessa reação química. As enzimas também são específicas e isso faz com que a gente possa criar uma analogia com o modelo chave-fechadura. Então, eu tenho chaves específicas para fechaduras específicas, não é verdade? Esse exemplo aqui, que não trabalha com o nome de nenhuma enzima, e eu vou mostrar mais adiante, mostra o seguinte: vamos interpretar essa imagem, vamos ler essa imagem, né? A interpretação de imagens, né? Que imagem é um texto imagético, ela contempla a habilidade C4H17 do Enem, né? Pede que o aluno aí, ele saiba interpretar imagens. Nós temos então o substrato, que é onde a enzima vai atuar, e o sítio ativo de onde? De quem? Da enzima. Então, a enzima tem uma conformação de chave para uma fechadura específica. Tranquilo? Quando as substâncias se encaixam na enzima, existe esse encaixe perfeito, tá vendo que bonitinho? E forma um novo produto. Esse novo produto não tem a impressão, não tem características da enzima. E essa enzima que formou o produto, que vocês estão vendo aqui, ó, ela vai embora inteira, sem sofrer nenhum arranhão, para fazer uma nova reação química com um novo substrato. E eu vou dar exemplos para vocês mais adiante, tá? A maioria das enzimas são de natureza proteica, ou seja, são proteínas. Nem todas, mas a maioria, e a gente vai entender que elas se comportam como fosse. E isso é que me indica a necessidade de regular o pH, a temperatura, para que essa enzima funcione de modo adequado. As enzimas funcionam em soluções aquosas diluídas, como por exemplo aqui, ó, nesse sistema digestório que a gente está vendo, tá? Em condições muito suaves de temperatura e pH, no meu organismo, tá? No meu organismo humano, que eu estou mostrando aqui. No entanto, eu tenho bactérias que suportam elevadas temperaturas que vão conseguir atuar, né, ter suas enzimas atuantes aí a 95 graus Celsius, diferente do que acontece comigo. Se o meu corpo chegar a 95 graus Celsius, gente, já morri, né? Há muito tempo, antes de chegar nesse 95. Então, essa imagem aqui, eu vou pedir que você dê um pause e analise-a. Eu não vou ficar aqui falando muito tempo dela, mas você pode olhar, porque você vai comparar essas cores aqui, ó, que me mostra onde o pH é ácido, olha aqui, ó, o estômago vermelhinho, um pH ácido. Onde o pH é neutro, na maior parte verdinha aqui, olha, tá vendo? Quando não é neutro exatamente, ele tende para o neutro. E aonde ele é mais alcalino, que não tem nesse exemplo aqui, ó. Tá vendo? Tranquilo? Alcalino significa básico, tá? Ácido, neutro e básico. O neutro é um pH na faixa de 7. Abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é alcalino ou básico. Nesta tabela, eu mostro para vocês algumas enzimas do nosso sistema digestório, a título de exemplo. Não são apenas essas as enzimas que existem no nosso corpo.
Essas aqui são as que eu trouxe para exemplificar. Vou começar falando sobre a saliva. Isso mesmo, isso que está na nossa boca. A saliva é um composto aquoso que não tem só água, tem enzimas também. Uma das enzimas é a pitialina. A pitialina também recebe o nome de amilase salivar. A amilase salivar atua num pH neutro. O que isso significa? Significa que a sua boca precisa estar em um pH neutro para a amilase salivar funcionar. E o que a amilase salivar digere? O que ela faz? Ela atua sobre polissacarídeos. Então, o substrato da pitialina são os polissacarídeos. O que são os polissacarídeos que a gente estudou semana retrasada? Lembra lá de glicídios, carboidratos e por aí vai? É exatamente isso. Então, o pão que eu como, ele vai ser quebrado em polissacarídeos. É, professora? É. A enzima pitialina vai atuar sobre os polissacarídeos do pão e vai produzir a maltose. E depois, uma outra enzima vai atuar, que é a maltase, para quebrar a maltose. Tudo isso para a gente obter o quê? A glicose ao final. Tranquilo? Tranquilo. Vou falar mais um exemplo aqui, olha. O suco gástrico. O que é suco gástrico? É um líquido que tem dentro do meu estômago. Nesse suco gástrico existe uma enzima chamada pepsina. A pepsina atua em meio ácido, então o meu estômago precisa se manter ácido. Se eu ficar tomando alguma medicação para poder basificar o meu estômago e ele ficar o tempo todo básico, vou comprometer a digestão de quê? Do substrato proteína. Qual que é o produto que vai ser formado a partir das proteínas? Oligopeptídeos. E esses oligopeptídeos vão terminar de ser digeridos lá no finalzinho, lá no perto do meu duodeno, depois do meu duodeno, quando chegar ali a secreção pancreática. Então você pode ver aqui que o suco pancreático ele tem quimiotripsina, tripsina, amilopepsina, RNase, DNase e lipase. Isso aqui são algumas das enzimas. Cada enzima dessa, todas atuam num pH alcalino, cada uma sob um substrato e produzindo um produto diferente. Tranquilo? Lembrando que alcalino é básico. O pâncreas, gente, secreta bicarbonato, tá? Para basificar ali o duodeno. Outro fator que interfere no rate of reaction, o que é isso? No índice da reação, é a temperatura. Então, eu preciso de temperaturas ideais para que as proteínas, que as enzimas funcionem, né? Olha aqui, essa reação química aqui, ó, ela acontece de modo bacana, bem legal, olha, no ápice dela, aos 37 graus. Então, ó, 37 mais ou menos, né, que é o que está mostrando aí, reação está com índice bacana, está acontecendo a todo vapor. Menos que isso, a reação, olha, ela acontece mais devagar, né? E se aumentar demais, olha aqui, chegar a 50 graus, ó, o que acontece? Cai a velocidade, cai o índice da reação. Ou seja, eu preciso de uma temperatura ideal para funcionar. Pensa que fosse o corpo humano, gente. Se a gente tiver uma febre hipotética e chegar a 50 graus, não tem enzima que dê conta, né? As enzimas desnaturam. Guarda esse termo, elas desnaturam, elas perdem a natureza proteica e se tornam outro produto, mas deixa de ser proteína. Se deixou de ser proteína, vai deixar de ser enzima. Eu não falei com vocês que a maior parte das nossas enzimas são proteínas? Então, gente, se aumentou demais a temperatura, desnatura, deixa de ter a natureza anterior. Se ela não é mais da natureza anterior, se ela desnaturou, ela não consegue executar a mesma função. Tranquilo? Se fosse um corpo humano aqui, a gente tem o quê? A queda das reações químicas e a consequente morte, né? Se fosse um corpo humano. Vamos falar então aqui dos valores de pH. O pH também, que é o potencial hidrogeniônico, ele precisa ser adequado. Tem alguns valores aqui, para a gente brincar um pouquinho, que é o do meu sangue, olha, 7,35 a 7,45. Meu corpo não pode ter variação de pH. Tá vendo que essa faixa é muito curta? É bem curta, porque eu tenho um sistema tampão.
Se acontecer de haver alteração do pH do meu sangue, uma alteração brusca, compromete a minha vida, tá? O estômago, olha, quando cheio e quando em jejum. Olha aqui, menor que 2 quando cheio e de 2 a 6 em jejum. Tranquilo? Tranquilo, professora. pH 2 é bem ácido, né? Duodeno tá aí de 5 a 7, jejuno de 6 a 7 e o ilho de 7 a 8. O que eu falei com você? 7 é neutro. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 é básico. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Essa enzima que a gente está estudando aqui nesse gráfico tem um pH o quê? 7. Então, vamos dar uma olhada em quem que estaria super bem aqui. As enzimas de quem? Do duodeno. Será que num pH 7 o meu estômago funciona? Quer dizer, o estômago funciona, né, gente? As enzimas é que não funcionam. Num pH 7, um pH bem básico, né? Vamos colocar assim, neutro, perdão. Num pH 7 que é neutro, o meu estômago não vai estar legal. Então, se eu tomasse assim com frequência algum fármaco para neutralizar o pH do meu estômago e ficasse assim tomando isso de forma descontrolada, isso iria alterar o quê? A ação da pepsina, que é a enzima que digere proteína. E então eu ficaria com a digestão da proteína, das proteínas que eu me alimento, comprometidas, né? Então, mais uma questão aí, ó. Temperatura ótima e pH ótimo. E o ponto de saturação? Ponto de saturação indica sobre a quantidade de substrato. O aumento da quantidade do substrato aumenta a velocidade da reação, mas até um certo ponto, né? Olha aqui a velocidade aumentando e a concentração do substrato aumentando, mas aqui chega um ponto que satura. Não adianta mais aumentar a concentração, tá? A velocidade vai ser o quê? Constante. Existem também alguns fatores que inibem a ação da enzima. E esses fatores são qualquer substância que diminua a velocidade ou até impeça que essa reação ocorra, tá? A gente tem, por exemplo, fármacos que podem atuar dessa forma. A gente precisa compreender esses desenhos, essas imagens, né? Esses modelos aqui. Os inibidores podem ser reversíveis ou não. O que significa? Ele se liga e sai. Vou dar um exemplo para vocês de um tipo de ligação química que é irreversível, que é o monóxido de carbono na hemácia. Depois que o monóxido de carbono se ligou à hemácia, ele não desgruda. E aí ele ocupa o espaço de quem? Do oxigênio, né? A hemácia não transporta oxigênio. Se entrar um gás carbônico ali, um monóxido de carbono, perdão, e se colar ali, acabou. É morte na certa, né? Um só não, né, gente? Vários. Então, ficou claro isso? Nessa reação química irreversível? Olha só, aqui eu tenho uma enzima e o substrato. Encaixou bonitinho, reação química vai acontecer legal. Aqui eu tenho um inibidor competitivo. O que é isso? Uma substância que inibe a reação química e é competitiva. Por quê? Porque ela se liga ao sítio de ligação que o substrato entraria anteriormente. Tranquilo? Então aqui teve competição e aqui não. Olha essa enzima. O substrato ele se encaixa aqui, mas esse inibidor aqui, ó, lateral, não está ocupando o sítio de ligação. Se ele não ocupa o sítio de ligação, ele é não competitivo. Agora, nesse caso aqui, ó, eu tenho um inibidor incompetitivo, tá vendo? Ele está tentando entrar aqui e o substrato já está lá, tranquilo. Tranquilo isso, pessoal? Espero que o exemplo que eu tenha dado aí sobre a ligação do monóxido de carbono ocupando o espaço do oxigênio na hemácia sirva assim, de um bom exemplo, né? Por isso que as pessoas morriam aí intoxicadas com monóxido de carbono. Ainda morrem ainda em alguns casos, não sei se vocês acompanham os jornais, situações de pessoas que estão lá com lareira, né? Tá queimando a madeira e aí começa a ter a queima incompleta, libera monóxido e as pessoas morrem ali sem perceber, porque o monóxido de carbono ele não tem cheiro característico. Então ela vai inalando ali aquela fumaça, né, da queima da madeira. O monóxido se liga à hemácia, não deixa entrar oxigênio, ela vai começando a ficar sonolenta até que ela não volta.
Isso é um exemplo de ligação química irreversível no nosso organismo, tá? Algumas moléculas, né, ou alguns elementos podem se ligar à enzima para melhorar, para dar um up aí no funcionamento da enzima. Eu tenho substâncias inorgânicas, como sais minerais, e eles vão ser chamados de quê? De cofatores. E eu tenho substâncias orgânicas, como a vitamina, né? Presente nesses alimentos aí, ó. Por isso que a gente tem que comer bastante coisa variada, né? Bastante fruta, legumes, vegetais, etc. Porque as vitaminas presentes nos alimentos, elas formam coenzimas. Então, inclusive, a vitamina ela acelera a velocidade de reação química do nosso corpo, né? Porque ela ajuda aí a enzima a trabalhar. Tá bom? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que essa videoaula, né, de 20 minutinhos aí tenha menos de 20, tenha servido para ajudar vocês, para poder contribuir aí no entendimento da matéria. Qualquer dúvida, vocês, por gentileza, me procurem, me escrevam, façam as atividades do livro, porque a gente só aprende fazendo exercício. Ouvir uma videoaula é muito bom, assistir uma videoaula é muito bom, escrever é muito bom. Mas aonde que a gente trabalha de fato o nosso raciocínio, resolvendo problemas. Então, resolvam as atividades do material de vocês para vocês constatarem se vocês aprenderam ou não. Se errou, a gente tira as dúvidas, tá ok? Grande abraço para vocês e até a próxima.